A queda de Epespel. Restise. O rei Zanak ficou em frente às muralhas da cidade de Epespel ao lado do general Nimble. Esta cidade escolheu lutar contra isso, não é exatamente o resultado que ele esperava, mas ninguém nunca disse que quem está no comando é sempre quem deveria estar lá. Ele olhou para a esquerda, para encontrar o olhar do general imperial. Eles estão prontos? Ele perguntou. O general Nimble realmente sorriu. Sua Majestade, temos milhares de mortos-vivos prontos para atacar à frente dos vivos, estamos prestes a usar os Cavaleiros da Morte contra paredes que não veem um cerco há 200 anos, com o maior respeito à sua augusta pessoa. Não é a prontidão do nosso lado que está em questão. O rei Zanak soltou uma risada profunda e sincera pela maneira exagerada como o general Nimble falou. Ao longo da viagem juntos, ele notou que o general Nimble tinha um tipo de humor discreto sobre si mesmo, talvez um pouco retraído no início. Ele mostrou uma tendência a brincar com o humor, voltando as palavras para o orador, e atenuando-as na maioria das vezes de maneiras divertidas. Ele poderia dizer a um homem para ir para o inferno de maneira a fazê-lo pensar que foi ideia dele ir para lá, e ficar ansioso pela viagem. Era uma boa companhia, e nas últimas noites eles haviam desfrutado mais do que algumas taças de vinho. Então deu sinal, general. O rei Zanak disse educadamente enquanto se aproximavam da primeira cidade. Sua Majestade, posso sugerir que você faça isso? O general Nimble disse educadamente. Deixe para a história que quando chegou a hora de recuperar seu país, o rei, e não um estrangeiro, deu a ordem. O rei Zanak acenou com a cabeça sombriamente, e deu um tapinha no ombro dele. Vou servir o primeiro copo esta noite, e ficaremos empatados. O rei respondeu. Ele ergueu a espada, e baixou-a em direção às paredes. Atrás dele, ondas de esqueletos começaram a se aproximar em passos metódicos. Eles passaram pelos dois humanos, enquanto os exércitos humanos do reino e do império esperavam pacientemente pela sua vez. O som dos Cavaleiros da Morte podia ser ouvido bem atrás deles quando eles começaram a se aproximar para ficar ao lado dos dois homens. Foi, em uma palavra, bizarro. O general Nimble era um cavaleiro consumado. Mais do que isso, porém, ele parecia adequado, jovem, e sério na aparência, forte no corpo, e aguçado nos olhos. Se você não o tivesse visto de armadura, você ainda assim imaginaria que ser um cavaleiro não estava longe dele. Em contraste, o rei Zanak era baixo, um tanto atarracado, um pouco acima do peso, e tinha olhos um tanto redondos que ficariam melhor em um batedor de carteiras do que em um rei. No entanto, foi precisamente porque não se enquadrava no papel para o qual nasceu que ele foi mais impressionante do que poderia ter sido de outra forma. O general Nimble leu os relatórios da perturbação demoníaca. Durante o curso, tanto o antigo rei quanto o príncipe Zanak abandonaram o palácio, o primeiro apesar de sua idade avançada, o último apesar de ser a pessoa menos guerreira que Nimble já tinha visto pessoalmente. Embora não fossem exatamente grandes guerreiros, eles fizeram o que seu irmão mais velho, de aparência mais impressionante, não fez, e agora aqui estava ele, por pouco, fora do alcance da flecha, e reivindicando seu reino. A conversa revelou que, embora ele não tivesse a genialidade evidente do rei feiticeiro, ou o brilho considerável de seu próprio imperador, o rei Zanak não era o idiota que o rei Philip tinha sido. Mais importante ainda, ele demonstrou uma aguda autoconsciência de quão pouco nobre era sua aparência, e compensou isso redobrando seus esforços quando chegou a hora de agir. Nimble afastou mentalmente o pensamento, e observou a cena se desenrolar diante dele. Os esqueletos com armaduras encantadas, e portando armas encantadas subiam as escadas com bastante facilidade, embora os homens nas paredes empurrassem as escadas, isso não adiantou muito. Uma escada caía para trás, os esqueletos que estavam nela pegavam a escada de volta, depois voltavam para a parede, e subiam mais uma vez, como se a queda anterior nunca tivesse acontecido. Cavaleiros da Morte, tomem os portões. Rei Zanak disse, mantendo sua voz o mais calma que pôde enquanto comandava as forças entregues a ele pelo rei feiticeiro. Mate apenas aqueles que resistem. Ele disse, recebendo um aceno de aprovação do general Nimble. Bom para você. General Nimble disse. Eu não voltei para casa para governar um país de cadáveres. O que foi que o rei feiticeiro disse na festa antes de partirmos? Há tempo de sobra para a morte, mas nunca tempo suficiente para a vida, algo assim. O rei Zanak respondeu.
Me faz pensar o que ele era antes de ser morto-vivo. O general Nimble comentou quando os Cavaleiros da Morte chegaram ao portão e começaram a perfurar. A madeira era de carvalho grosso e sólido, e com base na maneira como eles ricochetearam, foram reforçados, mas estava claro que não demoraria muito para quebrarem. As espadas do Cavaleiro da Morte já estavam perfurando buracos a cada golpe. Eu tento não pensar nisso, pessoalmente. É confuso o suficiente sem imaginar que tipo de mago terrivelmente poderoso ou o que quer que ele possa ter sido antes de se transformar. Ou ser transformado. Nisso, o rei Zanak respondeu: posso entender isso, mas nenhum rei jamais foi bem servido pela ignorância. Nimble respondeu, e olhou por cima do ombro. Aproximação dos arqueiros imperiais, alvo além da parede, portão central. Arqueiros humanos marcharam para frente dentro do alcance, e flechas começaram a formar arcos em ondas sobre o topo da parede, pousando no outro lado incognoscível. Gritos de dor, pânico e medo podiam ser ouvidos, informando-os de que algum bando de soldados estava no outro lado. Arqueiros do reino à frente, portão central além da parede, atirem quando estiverem prontos. Rei Zanak disse, e eles se aproximaram por sua vez. Após a próxima revoada de flechas imperiais, enquanto recarregavam, os arqueiros do reino já haviam disparado. Num vai-vem constante suas flechas caíam como socos rápidos de um boxeador, 1, 2, 1, 2. Repetidamente, cada saraivada trazendo alguns gritos de dor. O general Nimble lançou um olhar pelo canto do olho para o rei Zanak. Ele se perguntou se o jovem rei desviaria o olhar dos frutos de suas ordens, e se ele tivesse coragem de levar as coisas até a sua conclusão. Para seu prazer, o rei Zanak não parecia nem entediado nem perversamente feliz com o que estava acontecendo. Em vez disso, ele estava estudando a situação cuidadosamente enquanto os golpes dos Cavaleiros da Morte passavam. A sujeira começou a escorrer pelas frestas do portão. Ah, então é por isso. Ele disse pensativo. Sim, parece que quem estava no comando não ignorava totalmente as embarcações de cerco. Eles empilharam sacos de terra contra o portão para evitar que as portas se abrissem. Uma medida razoável, mas fútil, embora tenha retardado os Cavaleiros da Morte em termos de progresso, pelo menos por alguns golpes. Nimble comentou em um tom de voz profissional. Agora, no entanto, muitos dos sacos foram perfurados, e vazaram sujeira, ou foram forçados para fora da área onde estavam empilhados, e os portões foram quase destruídos. Os Cavaleiros da Morte começaram a arrancar a madeira, antes de finalmente simplesmente quebrar cada porta com toda a sua força, e jogando pedaços de madeira e sacos em cascata pela cidade. A maior parte parou na ponte levadiça. No entanto, fragmentos da entrada quebrada e pedaços de terra voaram 9 metros mais adiante, antes de saltarem para as ruas de paralelepípedos. À medida que os Cavaleiros da Morte avançavam, a ponte levadiça era próxima, simples ferro forjado. Eles simplesmente cortavam o metal em tiras, e depois abriam caminho. Os gigantescos gigantes haviam entrado em Epespel. Zanak olhou para a parede. Havia menos defensores agora, os esqueletos estavam de pé. Vamos agora? O rei Zanak perguntou. O general Nimble acenou com a mão em direção ao chão algumas vezes. Não, ainda não, vamos esperar. Quando os mortos-vivos estiverem mais longe na cidade, podemos simplesmente entrar e começar a ocupar áreas atrás deles. Não importa quantos deles perdemos. O que por si só é assustador quando você considera que é um exército de lendas por si só. Mas como ele não se importa, podemos tornar isso muito mais fácil para nós mesmos, e para nossos soldados. Vou seguir seu conselho, General Nimble. O rei Zanak disse. Como você disse, não há razão para apressarmos as coisas. Vamos segurar as flechas. O general Nimble gritou, e um momento depois, o rei Zanak imitou as ordens. A luta começou a parecer cada vez mais distante. Agora, o rei Zanak perguntou. Você está aprendendo bem, rei Zanak. O general Nimble disse com a maior sinceridade, arrancando um sorriso do rosto do rei de aparência desagradável. Seus exércitos marcharam, os 2 comandantes foram os primeiros a passar, fato imortalizado pelos bardos nas gerações vindouras, e que ficou famoso em uma pintura feita anos depois intitulada Reino Futuro que acabou no maior museu de Reestize. Os 2 passaram pela ponte levadiça em ruínas, e se abriram para a luz. Havia vários soldados mortos espalhados,
incluindo um bom número diretamente em frente ao portão que havia sido derrubado por flechas. Muitos outros estavam espalhados mais longe, esmagados contra paredes sob a carga dos 2 cavaleiros da morte. Quando seus soldados começaram a segui-los, os 2 comandantes começaram a gritar ordens para ocupar várias posições, e as muralhas foram recuperadas, e a bandeira do rei Zanak colocada no lugar enquanto a bandeira do rei Filipe foi derrubada, e jogada na grama, e na sujeira. O aço de ambos os exércitos humanos estava limpo de sangue, o que, da perspectiva do general Nimble, tornou esta a melhor batalha que ele já travou. Soldados foram despachados pelas ruas, e exércitos de esqueletos mortos-vivos em armaduras encantadas moviam-se à frente deles, e faziam o trabalho sujo. As rendições tornaram-se cada vez mais comuns, o que os mortos-vivos aceitaram prontamente, e os prisioneiros foram entregues ao comando de outros humanos, que rapidamente os prenderam. Passo a passo, a cidade voltou a cair nas mãos da antiga família governante, e passo a passo o número de prisioneiros aumentou, à medida que o número de mortos e feridos diminuía. Havia muitos camponeses na cidade, comerciantes, e até mesmo um punhado de nobres muito jovens, provavelmente, mas nenhum deles estava nas ruas. Ainda assim, parecia que, em geral, uma das regras mais antigas da guerra, a de que sempre havia fogo, havia sido quebrada. Zanak não queria destruir o que era dele, e o oponente silencioso aparentemente também não queria destruir o que já tinha, portanto nenhum dos 2 havia feito uso do fogo como arma. Era uma coisa rara, mas Zanak era bastante grato por isso. Em 1 hora, 1/3 da cidade havia caído, e em 2 horas, metade dela havia caído. Na 4ª hora, a única coisa que os atrasava eram as muitas curvas e reviravoltas nas ruas que os levavam à sede do governo no leste de Epespel, mas a oposição deixou de ser um problema. Aqueles que ainda optaram por resistir optaram por fazer uma resistência final no portão. Havia talvez 50 figuras blindadas nos degraus. Eles escolheram fazer uma espécie de formação de ouriço, tinham olhares sombrios em seus rostos, e a determinação de morrer era tão clara em seus olhos quanto o medo de fazê-lo estava em seus corpos trêmulos. Zanak se aproximou do portão montado em seu cavalo. Ele sabia muito bem que não parecia grande coisa, então permanecer montado deu-lhe uma ligeira vantagem na projeção da imagem desejada. Em algum lugar distante, os Cavaleiros da Morte soltaram seu grito habitual, provocando um arrepio nos defensores. Ele olhou entre as frágeis barras, elas não impediriam um tumulto de bêbados, muito menos um Cavaleiro da Morte. Vocês, homens, não desejam morrer, mas acreditam que, como traidores da coroa, é o machado do carrasco ou o laço para vocês, então por que não morrer lutando? Ele disse o mais alto que pôde. Eles não disseram nada, mas ele percebeu pelos rostos deles que havia interpretado corretamente a motivação deles. Eu sou o rei Zanak, e digo a vocês que pouparei suas vidas. Se renderem, vocês poderão ser libertados. Nenhum de vocês será preso, nenhum de vocês será executado, nenhum de vocês será julgado a menos que tenha cometido algo de errado contra o povo da cidade. Renda-se, e você poderá morrer de velhice em vez de se transformar em um escudeiro da morte quando os Cavaleiros da Morte voltarem para esta direção. Ele disse em voz alta, com firmeza, e com a maior confiança que pôde. Nós nos rendemos, vivemos, e ficamos livres, certo? Um sujeito de aparência corpulenta, e com uma espessa barba castanha disse em uma voz profunda de barítono. Esse é o acordo. Vá para casa agora mesmo, apenas deixe suas armas, para que os Cavaleiros da Morte não os confundam com combatentes. Zanak disse com um aceno sincero. Negócio feito. Ele disse, e jogou sua lança no chão. Eu não me importo de morrer. Algum dia ou por um bom motivo, mas defender o direito de um nobre de sentar em uma maldita cadeira não é motivo suficiente para mim. Uma por uma, e depois em 2, e 3, as lanças caíram no chão até que o ouriço ficou sem espinhos, e não sobrou ninguém para barrar o caminho. Os soldados que se renderam aproximaram-se do portão, e abriram-no com cautela, levantando as mãos para que fosse claro que eles estavam desarmados. Eles passaram ao lado dos soldados dos 2 exércitos, e fugiram silenciosamente, a chance de fama imortal ou fim ignominioso escapando de suas mãos, enquanto o rei Zanak e o general Ágil cavalgavam até a base dos degraus, desmontavam, e pisavam em lanças caídas. Um grito dos Cavaleiros da Morte ecoou à distância, mais perto do que antes. O rei Zanak deu mais uma olhada ao redor antes de entrar,
esqueletos agora estavam posicionados em intervalos regulares ao longo das paredes, ele não conseguia ver nenhum dos estandartes de Philip, foi um momento satisfatório. Ele e Nimble abriram a porta juntos, e entraram, seguidos por algumas dezenas de soldados como escolta, e um por um os quartos foram esvaziados, e considerados vazios. Foi quando chegaram ao escritório principal do edifício que encontraram a sua presa sentada numa cadeira no centro da sala, de frente para a entrada, com uma linda mulher ao seu lado. Assim que viram o casal, Zanak e Nimble dispensaram os guardas, e fecharam as portas atrás deles, cada um fechando metade da porta dupla, e deixando os quatro sozinhos. Não havia necessidade de guardas, ele não tinha muito tempo, e nem a mulher sentada ao seu lado. O nobre era esguio, jovem, talvez no final da adolescência ou no início dos 20 anos, não era um jovem feio, a armadura que usava era claramente relativamente nova, da melhor qualidade disponível, e obviamente nunca havia sido usada em batalha. Ele tinha cabelos castanhos macios, e olhos tristes, embaçados por lágrimas. Ele também estava sangrando até a morte pelos pulsos. Ao lado dele estava uma jovem loira, mais ou menos da idade dele, com olhos castanhos, e um rosto bonito e fresco. Ela estava vestida como se fosse a um baile real, mas as mulheres normalmente não iam aos bailes quando estavam sangrando até a morte pelos pulsos, como ela claramente estava. Cada um segurava as mãos do outro, os dedos entrelaçados. Você ganhou o dia, Rei Zanak. O nobre disse. Achei que você poderia. Mas eu tive que tentar. Nós tivemos que tentar. Ele disse, e olhou para a mulher ao lado dele. Tenho apenas um pedido de despedida. Ela disse enquanto sua voz ficava mais fraca. Não profane nossos corpos. Ou pelo menos, não profane o dele. Eu queria isso. Eu o pressionei para se juntar a Philip, pensei que era nossa chance. Ela conseguiu gaguejar, Nimble e Zanak se entreolharam, e os deixaram falar em paz. Eu também queria. Tão cansado de me curvar, raspar, fazer o que o pai dizia, eu só queria que nossa casa fosse ótima também, e pensamos que aquele idiota era nossa chance. Eu não me juntei. Nós não nos juntamos, por causa do ódio ao seu governo. Rei Zanak. E não resistimos porque odiamos você agora. Nós apenas não podíamos voltar atrás. Ele cambaleou em suas palavras, o sangue do par encharcou seus dedos e mãos, seus apertos estavam ficando mais fracos. Nós simplesmente não podíamos deixar ir. Não vou pedir perdão, mas nossas famílias não fizeram parte disso, mas como uma gentileza para com os moribundos. Por favor, enterre-nos juntos. Por favor, não profane nossos restos mortais, deixe-nós enfrentarmos os deuses inteiros. Ela disse, balançando a cabeça suavemente enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Bochechas que deviam estar lindas e rosadas poucas horas antes, agora estavam pálidas, era claro que o casal não tinha muito tempo. Bem, Sua Majestade, qual é o seu julgamento como rei sobre Restize? Que destino você decreta para esses traidores? O julgamento cabe a você, e somente a você. General Nimble falou. O casal parecia em pânico, suas mãos estavam perdendo o controle, eles perderam o controle sobre os nervos, tentaram desesperadamente segurar suas mãos novamente, e o rei Zanak olhou para eles, e ficou com pena. Isso é o suficiente, e pelo menos eles morreram em sua posição, e com coragem. Nenhuma inimizade recairá sobre os sobreviventes de suas casas por causa deles, deixe seus corpos intactos, deixe-os ser enterrados em uma cova. Ele se virou para encarar o casal moribundo. Deixe-me dar-lhe um presente de despedida. O rei Zanak disse, e ele foi, e cortou uma tira de pano encharcado de sangue da barra do vestido dela. Os olhos moribundos olharam para ele enquanto seus corpos tremiam, eles não durariam muito, então Zanak se moveu rapidamente. Ele pegou a tira de pano, e deslizou-a sob as mãos unidas do casal, então puxou cada ponta para cima, fora de seu aperto, e enrolou-a por cima de onde a mão da nobre descansava, e deu um pequeno nó, e apertou bem, para que o controle mútuo não diminuísse. Pronto, agora vocês podem pelo menos morrer juntos do jeito que quiseram. Eu os perdoo. O rei Zanak disse suavemente, olhando para eles com alguma pena e tristeza no rosto. Ele não tinha ideia de quem eles eram, mas eles não eram tão ruins quanto Philip tinha sido, quem quer que fossem. Obrigado. Eles conseguiram sussurrar, e o rei Zanak
e o general Nimble ficaram na frente deles, e os observaram passar. A luz desapareceu de seus olhos, suas cabeças caíram para a frente, e eles passaram a poucos momentos um do outro, quando estavam bem, e verdadeiramente mortos. O general Nimble disse: "Isso foi gentil da sua parte. Foi isso?" Ele perguntou. Nenhum deles olhava para o outro, olhavam para os corpos do casal nobre que governaram Epespel, cujo sangue escorria permanentemente para o rico tapete, e sem dúvida manchava para sempre a madeira abaixo. "Eu penso que sim." O general Nimble respondeu. "Você poderia tê-los machucado muito pior, a morte deles durou vários minutos, você poderia ter preenchido esses minutos com dor." O rei Zanak encolheu os ombros. "Para Philip. Sim. Mas para este par." Ele apontou para os cadáveres. "Não fazia sentido, não há razão para torturar os moribundos, e é fácil perdoar aqueles que já estão mortos, não custou nada para mim e acho que meu pai teria aprovado. Por qualquer valor que valha a pena, Sua Majestade, eu também aprovo. Não gosto de carnificina inútil. Você ganhou hoje, isso é o suficiente, Epespel é sua." Próxima parada, a capital. General Nimble disse. "Concordo. Eu gostaria de poder ficar mais tempo para estabelecer as coisas aqui, mas quanto mais eu esperar, mais difícil será recuperar o resto. Espero que as coisas estejam indo tão bem para o general Zariuzu." Rei Zanak disse sobriamente. "Eu espero que sim." General Nimble disse. "Eu também, mas por enquanto, temos nosso próprio trabalho a fazer, e apenas um pouco de tempo para fazê-lo. Vá chamar o general dos Cavaleiros da Morte, cuidarei dos soldados, e reunirei os cidadãos, eu tenho muito a dizer a eles, e o amanhã não vai esperar pela nossa conveniência." "Sim, Sua Majestade." O general Nimble respondeu, deixando o rei Zanak sozinho com os corpos.